Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bom, hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo no estúdio o Rafael Barelli, que é diretor do Colégio Catamarã e cofundador da consultoria educacional Ominti, certo? Exato. Com mais de uma década de experiência em gestão e docência, dedica-se a colocar a família no centro do processo educativo. Ele é historiador, pedagogo e mestre em direção de centros educativos pelo Centro Universitário Vila Nueva e é especialista em preceptoria na educação pelo ISEP, que é o Instituto Superior de Educação Personalizada. Atua também como conselheiro de educação católica na Verbum Educação e com esse vasto currículo, para um jovem senhor de 36 anos, eu dou as boas-vindas a você, Rafael Barelli. Obrigado, Ju. Obrigado, é uma honra estar aqui, é um prazer, uma alegria imensa. Obrigado mesmo pelo convite. Muito bom. Bom, vamos começar pelo um fato extraordinário para esse jovem adulto em 2026, que é não ter redes sociais. Porque eu mando sempre um formulário para os entrevistados preencher, e aí ele responde assim, redes sociais, não tenho, né? Deu uma risadinha. Exato. E aí, como é que, me fala, qual é a bênção nessa vida de viver sem redes sociais? Ju, é uma bênção, de fato, eu acho. Assim, claro, eu tenho o WhatsApp, tenho o LinkedIn, são duas, de alguma maneira são redes sociais, né? Sim. Mas, de fato, depois do Orkut, e aí já fala um pouco sobre a nossa idade, eu nunca mais tive. Não tive Facebook, não tive Instagram. Eu acho que eu tomei a decisão de não ter um pouco para não perder muito tempo nas postagens ou nas conversas. E depois não me fez falta, não me fez diferença. Nossa, é fantástico isso. Hoje me ajuda muito, assim. Sim, porque assim, a gente perde muito tempo, né? Pelo menos assim, eu digo isso pra mim, porque eu uso redes sociais pra gerenciar o perfil do podcast, Sim, o perfil da cultura, claro. né? Sim. Que eu que gerencio, tenho o meu perfil pessoal, mas assim, mesmo a gente delimitando o tempo, né? É uma luta interior, porque... E é uma luta, assim, meio que contra o mal, parece, porque termina o seu tempo e aí o próprio Instagram fala assim, você quer mais 5 minutinhos? Sim. Assim, sabe? Você quer mais 5 minutinhos? E aí, muitas vezes, a gente cai, né? Nessas tentações. E a gente viveu sem rede social por muitos anos, né? Eu acho que, de fato... Claro, acho que tem um valor, sem dúvida, né? Muitas empresas e eu acho que isso... Notícias, informações que às vezes são realmente relevantes, mas... Eu não preciso dele para já. Muito bem, olha, já fica aí com essa super lição logo de cara, de bate-pronto, pra gente começar a conversa, né? Agora, eu assisti um podcast seu, o Itacast, que é lá de Itápolis, certo? Itápolis, interior. Que é bem interiorzão de São Paulo, Total. né? É perto de... Ribeirão, Araraquara, São Carlos. Tá, foi lá que você nasceu? Lá, minha cidade natal. E aí, como é que foi, assim, porque, não sei... Eu tenho uma vontade... a gente já mora aqui em Mogi, não considero interior, porque a gente tá meio que na região... Consideramos nos grandes São Paulo, assim. Mas, assim, conforme o tempo vai passando, eu, ficando mais velha, a minha vontade cada vez maior é de, sei lá, de ir pras montanhas, sabe? Assim, ou de da gente se refugiar no mato, sabe? A casinha com aquele monte de mato em volta. E você fez um caminho meio que inverso disso, né? É verdade. Não, de fato, esse ano é um fato histórico na minha vida que eu tenho mais tempo de São Paulo do que eu tive de Itápolis, né? Eu fui para São Paulo aos 18, tô com 36, então fiz essa Exatamente, virada, né? Virei. Mas a minha infância e juventude foi maravilhosa, porque Itápolis tem 40 mil habitantes, toda a minha família, né? Família italiana, toda a família tá lá, então era sempre casa da avó, né? Domingos... E depois também muita autonomia, muita tranquilidade. Eu ia desde muito cedo a pé para a escola, né? Caminhava, almoçava em casa com os meus pais todos os dias. Então, assim, a vida em família, eu acho que era muito valiosa ali, né? Porque a gente tinha esses momentos, esses encontros. Me lembro de caminhar com meu pai no final da tarde, todo dia também, né? Então,
eu acho que essa é a grande beleza do interior. Você passa mais tempo com as pessoas, né? Sim. Conhece, não tem muita correria. Mas, ao mesmo tempo, quis ir para São Paulo. Eu estava muito convicto de que eu queria ir para uma cidade grande, enfrentar um pouco esse desafio, né? Também com as oportunidades. E quando me decidi para a universidade, um dos critérios de escolha foi propriamente São Paulo. Eu me adaptei muito rápido. Acho que em 18 anos já tive altos e baixos, mas me adaptei muito rápido. Foi difícil o começo ou não? Não foi. O começo foi fácil. Foi fácil mesmo? Mas você sabe que muitos dos meus amigos da MEN de Itápolis foram para São Paulo e não conseguiram, voltaram. Voltaram para Itápolis depois de um tempo, ou voltaram para alguma cidade menor. Foram para alguma cidade menor. Eu me adaptei muito rápido, eu acho que eu estava encantado com São Paulo nos primeiros anos, assim. Depois eu confesso que eu cansei um pouco, né? Teve momentos mais difíceis, né? De maior luta, mas também, acho que rezando, vendo o que Deus me pedia, acabei continuando em São Paulo. Hoje eu estou numa fase que eu sei que eu preciso estar lá, pelo menos mais um tempo. Ah, sim. Bom, agora neste momento, sim, com certeza. E como é que foi? Você fez história na USP, certo? Exato. Como é que foi, assim? Imagino que você é de uma família do interior, uma família tradicional. Imagino que católica ali, bem atuante, né? Então, assim... como é que foi passar pela universidade, que tem, pela sua característica, essa coisa mais de quebrar paradigmas, né, de contestar, contestar verdades que são tão arraigadas na gente, né, quando a gente se forma em família. Como é que foi esse processo para você? Ju, primeiro que, dando um passinho para trás, eu escolhi história porque eu queria ser professor. Então, eu estava convencido de que eu queria ser professor, gostava muito de história, então essa foi a escolha. Meu pai é advogado, minha mãe trabalhava no fórum, também teve uma resistência aí, né? Do filho ser professor, fazer história, depois uma leve resistência também de cidade grande, de USP, né? Um pouco por essa preocupação que você menciona. Ainda né? que numa época que a gente talvez não estava com uma preocupação tão grande como eu imagino que a gente tenha mais agora, né? Sem dúvida, ainda que, te digo claramente, né, a universidade pública, a USP, a Faculdade de Filosofia da USP, a história é uma faculdade, sobretudo ateia, né? E que manifesta explicitamente uma visão materialista da vida. Então, ela realmente contesta valores, né? Valores importantes. Mas, de fato, chegando lá... Então, teve essa resistência, mas, ao mesmo tempo, confiavam muito em mim, me deram uma educação muito boa, né? Me formaram na liberdade, mas me formaram com valores muito sólidos. A gente tinha uma vida de piedade, né? Muito, muito arraigada. Quando eu cheguei... Eu era muito de grupo de jovens, né? Então, ia à missa aos domingos, mas também tinha a vida da comunidade, o grupo de jovens. Então, o que me fez mais falta foi essa vida em comunidade. E rapidamente encontrei amigos ali, colegas naquele momento, que também tinham essa necessidade, porque vinham de realidades parecidas, um vinha de Aparecida, outro vinha de Mogi Guaçu, todos eles tinham uma vida de comunidade também, de vida de fé. E a verdade é que em poucas semanas a gente criou um grupo entre nós para se reunir semanalmente ou quinzenalmente na universidade, um pouco para preservar. E a gente rezava, a gente estudava algum tema da fé católica. Então e a gente foi se mantendo... Eu não acredito, você conseguiu montar um grupo de jovens católicos... Dentro da universidade. Dentro da universidade. E que cresceu, chegou a ter mais de 30 pessoas. Assim, eu não acredito. Então, isso blindou vocês de uma certa forma. Isso nos blindou de alguma maneira, porque fazia parte ali a discussão da própria fé, né, do crescimento, mas também fazia parte a gente refletir e contestar um pouco de coisas que a gente ouvia durante as aulas, né? Sim. No sentido assim e eu digo assim, no sentido da visão materialista do homem mesmo, né? Quer dizer, de ver o homem só como um jogo de interesses, ou só do ponto de vista econômico, né? O famoso... Sim. Tudo que o marxismo já sabemos, né? Mas... Então a gente questionava um pouco, construía um pouco a argumentação contrária, né? Se fortalecia. E vocês tinham êxito nesse processo aí de contra-argumentar respeitosamente? Dentro da sala de aula é muito difícil. Você é muito jovem, né? É muito forte, né? A força ali
A força dos veteranos. Dos veteranos e dos professores, né? Mas a gente não se sentiu naquele momento, assim, excluído de nada, não. Tá. Né? E eu acho que também, acho que vale um parênteses, pelo menos naquele momento, né? Hoje eu tô Aquele momento, naquele contexto histórico, talvez. Estamos falando de 2008, 2010, né? A universidade tinha muito barulho também, mas você via que ainda era uma minoria barulhenta, né? Tá. Então, existia muita gente que tinha fé, muita gente que tinha que queria continuar buscando alguns valores que a universidade às vezes combatia, mas que também tinha o seu espaço. Então, a gente encontrou nosso espaço, cada um... Alguns desses vieram trabalhar comigo, trabalhamos juntos depois, outros já rumaram, né? Temos contato até hoje, esses primeiros que fizeram o grupo. Alguns encontraram as suas esposas ali, que se casaram. Foi bonito, assim, de Legal. ver os frutos. Sabe que eu acho que você fala de minoria barulhenta, né? Eu imagino que até hoje é assim, sabe? Eu também. Quanto mais a gente vai conhecendo as pessoas, assim, e vivendo as nossas realidades, né? Porque uma coisa às vezes é um mundo virtual, ou se a gente se pauta só, de repente, por alguns veículos de comunicação, é a gente achar que o que eles estão falando é o pensamento de todos, né? Mas eu tenho pra mim, assim, no meu coração, que a maioria é uma maioria que defende a família, que defende os valores, que dá importância pra tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, consciente ou inconscientemente. Com certeza. Né? E mesmo a minoria barulhenta, eu acho que de coração a coração sempre está buscando algo, né? Exato, porque todo mundo, né, tem esse desejo interno, né, de busca da verdade, de busca dessa liberdade que a gente vai falar daqui a pouco, né? Claro. E aí, como é que você chegou no Catamarã? Porque saiu da faculdade, Sim. foi dar aula de história. Fui dar aula de história. Virou professor de história. Virei professor de história. Muito Exatamente. bem. Exato. Como é que você ensinava a Revolução Francesa, Iluminismo aí? Eu ensinava, explicava questões, mas a gente tinha muita discussão. Eu acho que eu sempre fiz os meus alunos refletirem muito, né, sobre as bases, o que estava por trás, como essas revoluções foram construídas, né? Então, eu deixava muito explícito, né, as bases e os fundamentos filosóficos, muitas vezes, desses momentos, né? Sim. Que é tão importante, que é tão importante para que também as pessoas tenham perspectiva, né? Mas fui dar aula de história, dei aula de história em colégios, em alguns cursinhos em São Paulo. E agora, se não me falha a memória, em 2013, eu ouvi falar pela primeira vez do Colégio Catamarã. Ali, naquele momento, o Catamarã era uma escola ainda pequena, com um projeto de profissionalização e crescimento em vias de acontecer, né? Havia um grupo que estava pensando isso, estruturando isso, e eu entrei nesse projeto ali em 2012 e 2013. Num primeiro momento, eu entrei para estudar o modelo, era um modelo que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Então, participei de grupos de discussão, grupos de estudo, né? Entendi, me encantei, falei assim, nossa, será que existe, né? E aí, finalmente... Será que existe neste mundo, né? Neste mundo, né? E aí me tornei professor do Catamarã em 2013, em agosto de 2013. Virei professor auxiliar, mas aí fiz uma mudança muito grande, porque saí do cursinho do ensino médio e fui ser professor de Fundamental 1. Nossa! E foi aí a necessidade de fazer pedagogia e tudo isso, né? Que você mencionou também. Mas também me encantei pelas crianças. E aí a minha missão ali era um pouco também aprender um pouco sobre esse mundo dos mais novos e também entender o que era o colégio naquele momento para ajudar nesse movimento de expansão e de crescimento. Né? Sim. E aí de professor auxiliar, você foi... fui crescendo ali dentro. Exatamente. Em 2015, acho que coordenador de Fundamental 1. 2017, na direção pedagógica da escola, né, toda a parte acadêmica. 2020 havia ali uma possível... Já entraria provavelmente em 2020 na direção. Final de 2020 estourou a pandemia. Fiquei um pouco como vice-diretor. E final da pandemia ia assumir a direção geral da escola. Né? E como é que foi passar pela pandemia, hein? Assim, eu adoro perguntar para professor. Ju, olha, te conto duas coisas sobre o Catamarã em concreto. Primeiro, o Catamarã cresceu na pandemia, cresceu muito, quase dobrou. Olha só. E a gente deve a isso, refletindo muito,
porque eu acho que as famílias entraram dentro da sala de aula de uma maneira única na pandemia e fizeram uma nova reflexão sobre a educação dos filhos. E aí muitas encontraram no Catamarã ali um espaço onde podiam acompanhar mais proximamente, né, de maneira mais profunda, a educação dos filhos. E depois a gente testou ali, então acho que crescemos e ao mesmo tempo testamos a fidelidade da nossa comunidade de pais, né? Que é tão importante, né? Importante. E nós perdemos ali, acho que não perdemos 5 alunos durante a pandemia, mesmo na educação infantil. Claro, todos os ajustes e movimentos, né, necessários daquele momento histórico, mas as famílias permaneceram um pouco apoiando e impulsionando o projeto, acreditando nisso. Então a gente testou a fidelidade e parceria e sentiu, né, nessa comunidade essa parceria. Foi incrível. Que legal. Super difícil, né? Não, total. Mas incrível ter experimentado tudo isso. E realmente o que você fala sobre as famílias terem tido a oportunidade, né? Abriu-se uma janela para salas de aula, né? E a gente, como família, a gente se preocupou. Né? É verdade. Na verdade, não só a questão de adaptação a toda a circunstância que foi excepcionalíssima, né, na época da pandemia, mas acho que mais importante isso, assim, o conteúdo, a condução, um pouco dessa falta, às vezes, até de competência, de gestão, né? E assustou um pouco as famílias, assim, né? Eu vivi isso como gestora e também como mãe, né? De 2 meninas. Muito bem. Agora, antes da gente falar da educação personalizada, o que você sente falta aí de Itápolis? E que quando você vai para Itápolis, você mais gosta de fazer? Não, eu volto pro colo da minha mãe, né? No fundo é o colo de mãe, colo de pai, um pouco essa meu retorno feliz. Mas eu acho que o interior, a falta do interior é essas distâncias mais curtas, essa correria, não tem tanta correria, então você gasta mais tempo, os almoços são mais longos, né? Eu acho que o tempo corre. O tempo corre. De uma outra forma, De outra né? forma. Eu acho que ali você te dá condições para contemplar e rezar um pouco melhor. Claro, é possível fazer isso na cidade grande também, mas é uma luta que a cidade não coopera tanto, né? Acho que na cidade grande a gente tem que fazer um esforço um pouco maior para criar esses bolsões, exatamente, né? Bolsões de concentração, para a gente... Silêncio. Bom, em primeiro lugar, silêncio, né? Encontrar um lugar de silêncio em São Paulo é difícil. Mas é possível. É possível, super. Não, construí e criei. A gente tem que se movimentar para isso. Bom, então vamos agora mergulhar no catamarã. Vamos lá. Eu preciso confessar aqui nesse podcast que eu sou uma admiradora, assim, enorme do colégio, da proposta. Se eu estivesse em São Paulo, certamente as minhas filhas estudariam no catamarã. Acompanho, tenho estudado um pouco mais sobre educação personalizada e eu acho que como você, lá em 2012, assim, a gente vai se apaixonando e porque, assim, realmente tudo faz sentido quando você mergulha nesse universo da educação personalizada, né? E somado a outros conhecimentos, por exemplo, aqui no podcast a gente já falou sobre os temperamentos, a gente já teve convidados aqui falando sobre os temperamentos, e também o professor Murilo Frisanco falando sobre as 12 camadas da personalidade, que eu acho que são teorias que caminham em paralelo, né? Ajudam. E a gente vai se dando conta, assim, quantos de nós, na vida adulta, não alcançamos todas as dimensões, a gente não alcança o potencial, a gente não torna aquilo que a gente deveria ser, né? Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o patrono aí da educação personalizada, que foi o professor Vítor Garcia Oss. Oss, exatamente. Da Espanha, espanhol. Conta pra gente, então, qual é esse cerne da educação personalizada à luz do professor Oss. O Vítor Garcia Oss, eu acho que ele é um dos grandes pedagogos. Eu sou suspeito, eu sei, mas acho que valeria a pena aprofundar, né? Ele é pouco conhecido. Embora, parênteses, a Universidade de São Paulo tem quase todos os livros dele. Embora eu nunca tenha ouvido falar sobre ele lá. Olha só, né? Interessante, né? E o Vítor Garcia Oss foi um PhD em educação, foi um dos grandes PhDs em educação da Europa, inclusive.
grande pensador, escreveu muitos livros, né? Organizou muitos volumes de reflexão sobre educação. Inclusive, tem um volume muito especial do Tratado de Educação Personalizada em que fala sobre o papel e a importância da tecnologia na educação. Isso na década de 80, e, portanto, não havia nem internet, né? Então, era um visionário em alguma medida também. Mas a origem ali foi um grupo de pais preocupados com a educação dos seus filhos, numa Espanha que não era como hoje, mas já caminhava a passos largos, né? A educação cristã, sobretudo católica, ali sofrendo muito, né, com as tensões da Europa, a Espanha muito radicalizada também sempre. Sim. E preocupados com a queda, né, um pouco com a queda desses colégios, se junta a Víctor García Oz, se junta a São José Maria Escrivá também, podemos falar disso. Sim, falaremos dele também. Um pouco que impulsionou, né, que elas realmente fizessem isso. E o Victor, então, como esse formulador, e aí acho que a literatura, tenho lido, né, a literatura acadêmica, dá ao Victor a primeira expressão, a primeira utilização orgânica, estruturada do conceito de educação personalizada, ainda que seja um conceito que hoje se perca um pouco em termos de entendimento da palavra personalizada, mas o que ele queria dizer ali era a educação da pessoa humana, segundo uma base cristã, né, de quem é essa pessoa humana neste mundo, com todas as suas dimensões e com radicalmente, em última instância, como filha de Deus, né? Sim. Então a ideia ali era construir um movimento, era construir uma escola e depois um grupo de escolas que resgatasse, que preservasse os valores daquelas famílias enquanto formação integral dos seus filhos. Era um pouco essa foi a origem. Ele funda o primeiro colégio, depois tem um instituto de fomento que vai impulsionando novas escolas da Espanha e aí se espalha pelo mundo, né? Bom, hoje, qual é o panorama das escolas, dos colégios de educação personalizada no mundo? Assim? Hoje a gente pode falar, assim, sem ter um dado estrito e perfeito, mas certamente mais de 1.000 escolas no mundo, mais de 50 países, né, que estão com esse modelo. Em muitos países, essas escolas às vezes estão organizadas em institutos, em grupos, né, que gerenciam várias escolas, às vezes são iniciativas individuais, de pequenos grupos. Né? A maior parte delas com origens muito semelhantes a essa inicial, o grupo de pais, né, famílias que se movem e constroem. O Catamarã não é diferente, é uma associação familiar. Então tem essa intencionalidade mesmo de promover uma educação com esse fundamento antropológico de fundo, né? É engraçado que você falando, né, assim, do materialismo, né, o marxismo cultural, que foi realmente penetrando, né, na nossa cultura, e não é de agora, né? Quem fala que é de agora não entende realmente, que é um processo que começou, sei lá, pelo menos há uns 400 anos, se a gente for pensar, né, no iluminismo. É um resgate, na verdade, a uma educação excelente que já tivemos, né? Claro. Quando a gente, por exemplo, estuda a Idade Média, eu fico com tanta bronca das pessoas que falam mal da Idade Média, né? Do trivium, do quadrivium, da educação clássica, né? De uma certa forma, é resgatar um pouco isso, né? E essa busca pela verdade, que ao fim e a cabo é uma busca por Deus, claro, né? A gente encontrar Deus deve estar no cerne da educação. Sem né? dúvida. Sabe o que eu penso sobre isso? Eu acho que a educação deixou de se questionar, e eu tenho falado isso em alguns espaços, né, sobre quem é que se educa. No fundo, a escola deixou de pensar e de responder uma pergunta que é filosófica, sem dúvida, mas que é fundamental. Quem é que eu estou educando? Quem é a pessoa humana? Quer dizer, é a partir desta resposta que você cria uma educação. Se a pessoa humana tem estas características, então eu preciso educá-la com estas características, né? Dizendo de uma maneira simples. Como a escola não se pergunta mais sobre isso, as discussões na educação giraram em torno de técnicas, né, de didáticas, de materiais que têm o seu valor, mas que às vezes não incidem ou que não pouco ajudam ou se não atrapalham muitas vezes a educação das pessoas. Né? E assim, e passa sem realmente reter no final das contas, né? Às vezes, assim, um objetivo mais conteudista, ele funciona
em muitos casos que a gente acompanha no nosso dia a dia, né? Imagina, lá na cultura a gente tem alunos de várias escolas, então a gente sabe, né, como é que funciona. É o estudar para passar na prova, né? Ou estudar para você, sei lá, passar no vestibular. Mas, gente, é muito pequeno isso, né? É ínfimo isso. E muitas vezes você estuda aquele conteúdo para tirar uma boa nota na prova e depois você esquece. Você nem sabe para que serve aquilo, né? Sim. Então, é muito pequeno, né? Você resumir a educação a esses atos, né? A gente tem aqui na tela, o pessoal da produção vai colocar um resumo do que é educação personalizada pelo professor Vitor. Olha lá. Uma abordagem pedagógica centrada na dignidade única de cada aluno, visando seu desenvolvimento integral em 5 dimensões, que é o físico, o intelectual, o afetivo, o volitivo e o transcendente. Diferente do ensino individualizado, baseia-se na singularidade, autonomia e abertura, utilizando tutoria, preceptoria e planos pessoais de melhora, que são os PPMs, né? Que também é uma característica muito grande da educação personalizada. Perfeito. Né? Não só o desenvolvimento integral da pessoa humana dentro dessas 5 dimensões, mas também o envolvimento da família. Exato. Que sem ela, na verdade, você não tem, né? Assim, você deixa meio que aleijado, né? A proposta da educação personalizada. E a tutoria. Perfeito. É isso. E como é que funciona esse tripé, né? Que é a escola, com todo esse processo de desenvolvimento das 5 dimensões, com a família e a tutoria. Perfeito, Ju. Eu vou te contar isso. E é muito interessante, note que o Victor chama de abordagem pedagógica nesse texto aqui um pouco, e a gente costuma muitas vezes dizer como um modelo educativo, fazendo esse parênteses de que não é uma metodologia, né? Então, note, primeiro é um entendimento e uma compreensão de quem é a pessoa humana. A partir dessa compreensão, você vai estabelecer, vai escolher metodologias e didáticas, mas muitas vezes as suas escolhas, pensando as diferentes culturas no mundo, né, os diferentes países, são distintas. Então, as escolas de educação personalizada no mundo, elas partem da mesma base de entendimento antropológica, mas muitas vezes são distintas em suas escolhas metodológicas. Sim. Ainda que... Aqui, aí a gente vai para a última parte aqui, exista um recurso didático-pedagógico, para a gente chamar de uma ferramenta que é comum a todas elas, que é a tutoria. Tá. E a tutoria se explica por quê? Porque ao entender a pessoa desta maneira, ela também se entende de que os pais são os principais educadores dos filhos. É na família, né, que se estabelece a primeira educação dos filhos, né, são os pais que os conhecem e são responsáveis por tudo isso. E, portanto, a escola precisa ser uma subsidiária, em alguma medida, desses pais, no sentido de ajudá-los nesse processo. Então, a escola de educação personalizada se coloca para ajudar os pais a educar os seus filhos e para ajudá-los a educar em todas as dimensões da vida, não só na dimensão intelectiva. Como se faz isso? Pela tutoria. É o grande ferramental. Há muitas maneiras, claro, você pode estabelecer outros canais, mas o tutor é sempre... essa figura. O que é o tutor na escola, né, de educação personalizada? É uma pessoa, um professor, no mais das vezes, que conversa com esse aluno periodicamente, ajuda ele, né, a construir um plano pessoal de melhora nas 5 dimensões, começa no eixo acadêmico, sem dúvida, organizar os estudos, aprender a estudar, mas vai crescendo, né, conforme ganha confiança do aluno também nos outros aspectos. Então, ajuda ele a construir esse projeto, ajuda ele a desenvolver nesse plano de crescimento pessoal e depois fala com os pais desse aluno. E faz essa mediação. Faz essa mediação, exatamente. E aí os pais vêm à escola também periodicamente, no catamarã cada 1 mês e meio, 2, para conversar com o tutor do seu filho sobre o seu filho. Né? Então, aí sim, de maneira muito personalizada, o tutor tem um pouco esse papel de fazer com que os pais vão tomando consciência e assumindo o seu protagonismo. E, claro, os pais contam com o tutor para alinhando o projeto do seu filho. Né? Bom, então uma família, se a gente for pensar, uma família moderna que
olha a escola como um lugar que eu vou depositar o meu filho para buscar, sei lá, daqui 4 horas e depois aí pega ele, leva para um outro lugar, e não quer essa responsabilidade, uma escola de educação personalizada, então não é indicada para uma família como essa. Não é indicada, exatamente. Porque a família numa escola de educação personalizada tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Que, na verdade, assim, desculpa aí avisar, gente. Quando a gente tem filhos, a gente tem trabalho, né? A vida nesse mundo é uma vida de trabalho, de sacrifícios, né? E a responsabilidade última dos filhos neste mundo é dos pais, né? Exatamente. E o que a gente vê muito, muito, muito é uma terceirização, né? Até mesmo da responsabilidade pelos filhos. Claro. E isso eu acho que acaba sendo a razão de muitos problemas que a gente encontra, né? Nas escolas, em questões de comportamento, em questões até mesmo, sabe, de aumento de laudos, né? De transtornos de déficit de atenção, de hiperatividade, enfim, né? Então fica aí essa grande reflexão. Agora, tem mais um slide que o Dan vai colocar na tela, que eu achei bem interessante. Eu tirei esse slide desse livro, que é um livro do professor João Malheiro, que é diretor de uma escola de educação personalizada no Rio de Janeiro, que se chama Porto Real, que veio depois do Catamarã, né? E o professor João Malheiro, também um estudioso da educação personalizada, ele coloca as 5 dimensões que estão aqui do nosso lado direito da tela, diante dos 3 patamares da pessoa humana, né? Que é o corpo, a alma e o espírito. E eu acho que isso todo mundo meio que sabe de uma certa forma, né? Qualquer uma dessas palestras que a gente vai, não é? Sim, com coach, né? Exato. Galera fala assim, o homem é corpo, alma e espírito, né? E quando a gente transpõe para as dimensões, ele faz algo que eu acho que é muito interessante, que é nomear o período escolar mesmo nesse processo, né? Que faz todo sentido, né, Rafa? Sim, eu acho que aqui ele está valorizando, né, essas dimensões. Claro, todas elas existem na pessoa o tempo todo, né? O tempo todo, sim. Mas ele está valorizando essas dimensões em cada momento. Sem dúvida, na educação infantil, a dimensão corporal é muito latente, muito visível. Né? E muito importante de se desenvolver, exatamente, né? Exatamente. A questão da coordenação motora, a psicomotricidade. Psicomotricidade. Trava-línguas e é isso, né? Então, os hábitos, né? Os hábitos saudáveis aí nesse momento. E aí, conforme a criança vai crescendo, sem dúvida, existem dimensões que, sem prejuízo aí da simplificação, sem dúvida, eu acho que é realmente relevante. A afetividade, né? A dimensão intelectiva, a vontade no médio. Então, ainda que eu acho que ele joga a luz para que existem momentos de crescimento em que a gente tem que se preocupar com talvez alguma dimensão um pouco mais do que as outras. Sim. Isso é muito importante, para além, inclusive, da didática dele, que é, muitas vezes, quando a gente nota que um aluno está com algum tipo de dificuldade acadêmica, nem sempre é uma questão de estudo. Né? A gente talvez seja uma questão afetiva, talvez seja uma outra dimensão que talvez você precise incidir sobre ela para que depois ele melhore também academicamente. Né? Sim. Então esse olhar, né, mais holístico acaba ajudando mesmo a desenvolver melhor os alunos, né, ajudá-los. E você sabe que, né, lendo o livro e ele falando, né, sobre a questão do espírito, do transcendente, né, do quem eu sou. Ele diz que assim, a escola ela deve procurar instigar essa pergunta aos alunos, né, quem eu sou, para que essa busca pela verdade ela aconteça, né? Talvez nesse momento que o jovem é mais velho, chega lá no médio, essa coisa do que... Qual é a minha contribuição, qual é a minha vocação, né? Aquelas questões que inquietam a gente no momento da nossa vida. E ele chega a uma conclusão que é um pouco triste, preocupante, que muitos adultos não se fazem essa pergunta e, de repente, não tiveram essa chance de desenvolver essa dimensão transcendente, né, da vida. E isso faz com que a escola, de repente, uma escola que tem essa preocupação, né, a personalizada,
tenha que necessariamente não só formar os seus alunos, formar os pais. Mas formar os pais e formar os professores. Porque assim, eu fico pensando assim, acompanhando, estudando, tá, mas é muito legal, né? Sim. A gente gostaria que os nossos filhos fossem para uma escola assim, desde pequenininhos mesmo. Mas e aí, como é que a gente encontrar profissionais que entendam esse quebra-cabeça, que entendam todas essas dimensões e como vocês fazem esse trabalho, que andar, trocar o pneu com o carro andando. Que eu imagino que seja assim mesmo, algo né? Disso, sim, com certeza. Como é que é isso na escola e na visão do diretor? Né? Claro, essa acho que é a grande dor do diretor, é o grande desafio. Não tem, não há dúvidas de que eu durmo e acordo, né, com essa preocupação. Você mencionou uma coisa que é muito relevante. O Victor Garcia Oz, ele faz uma inversão provocativa, mas que faz muito sentido. Ele diz, olha, na escola, o mais importante são os pais, depois os professores e só em terceiro lugar os alunos. E essa provocação que ele faz é um pouco dizendo, olha, os alunos eles são consequência justamente, né, de um ambiente familiar e de um ambiente formativo que os próprios professores acabam dando neste processo. Então, da porta para dentro, eu tenho que cuidar muito bem dos meus professores. Da porta para fora, eu tenho que cuidar muito bem das famílias, né? E ajudá-las também a refletir, a pensar e a se formar. E ao fazer isso, os alunos, sem dúvida, crescem muito, né? Porque são os beneficiários. São os beneficiados disso, exatamente. Então, agora, é um grande desafio. Primeiro porque a universidade não... e aqui, sem dúvida, eu sou um otimista... Um realista esperançado, como diria o poeta. Tá. Mas, assim, é verdade que a universidade não nos prepara para isso, a pedagogia muito menos. Eu fiz pedagogia, eu não tive aula de educação, não tive essa matéria. Sim, não conhecia esse autor. Exato, não nos prepara. Então, não tem muita... hoje a gente encontra, assim... Claro, o Catamarã tem 30 anos, 31 esse ano. Foi construindo uma comunidade de pais, uma comunidade de professores. Hoje, a grande maioria dos professores vem por indicação, assim, é normal também nas empresas, não só lá. Sim. Mas a gente vai formando aos poucos. Quando o professor chega, claro, a gente tem toda a seleção, ele recebe um choque ali de educação? Mas ele recebe um choque, e muita formação constante. Ele sempre vai ter muita formação, toda semana, mas ele vai aprendendo, isso. Então, esse onboarding ele é um choque inicial. É um choque. E é super importante. Ele tem um onboarding, depois de 45 dias, de novo, a gente conversa com ele como é que tá, o que ele tá absorvendo, ele assiste conteúdos, né? Vai dando feedbacks, vai sendo acompanhado, e a gente vai capturando e construindo cada vez mais, né? E você consegue já perceber frutos desse trabalho de formação dos professores? Você percebe professores, de repente, querendo se desenvolver e, de repente, se fazendo essa pergunta e se direcionando para o transcendental? Muito, muito, muito. A gente tem muitas histórias boas lá e os professores realmente percebem que ali é um lugar onde eles podem e devem ser melhores como pessoas. E eu tive uma formação, né, quando eu cheguei no Catamarã, eu lembro que o diretor que estava na ocasião me dizia, olha, um centro educativo é um lugar onde todos precisam crescer, inclusive o diretor. Claro. Então, realmente é um espaço onde as pessoas estão convidadas e são ajudadas a crescer. Né? O Victor tinha essa expressão, ajudar a crescer, como uma grande síntese do que a educação deveria fazer, né? Ajudar cada uma das pessoas a crescer. Então, os professores se colocam com o tempo, vão se colocando as questões, o que eles podem crescer, e vão crescendo em todos os aspectos da vida. É muito bonito ver assim. Que legal. Eu imagino que seja mesmo, né? Porque acaba sendo assim, não tem como você passar por um processo desse e você não sentir a necessidade de transformação, né? De ser melhor, né? Porque um bom professor, ele com certeza vai, como resultado, vai ter um aluno mais motivado, mais interessado, do mesmo jeito como uma família, né? Que é um bom exemplo, que estimula, que está preocupada, que dá carinho, né? Ok. Vamos lá, tem uma frase só do professor Victor para a gente concluir aí essa parte. Não se educa em massa, educa-se pessoa por pessoa.
né? Que é assim, é um resumo, né? Sem dúvida. É o olhar para cada um mesmo, né? Como um filho amado de Deus, como um ser único e irrepetível, né? E aí dentro desse pensamento a gente ir desenvolvendo a pessoa, né? É isso mesmo. E ele dizia também que só uma pessoa poderia ajudar a outra a crescer, né? Então, uma pessoa precisa ser educada por outra pessoa, né? Nessa relação mesmo. Não se educa sozinha, né? Não se educa sozinha ou com... Não é um homenzinho das cavernas, né? Só com redes sociais. Não para criticar as redes, mas com vídeo. Olhando vídeo, olhando o YouTube Shorts. Não se educa assim. Agora, tem um papel muito importante do São José Maria Escrivá nesse processo, né? De repente, a dimensão cristã, a dimensão católica. Porque se a gente olha para as 5 dimensões e a 5ª dimensão como sendo transcendente, o encontrar a verdade, né? Na pessoa de Jesus Cristo, a gente precisa ir de uma orientação. E São José Maria, espanhol, fundador do Opus Dei, um grande santo, né? O santo do cotidiano, né? O santo da santidade nas pequenas coisas. De que maneira ele influenciou esse processo todo da educação personalizada? Ele foi um grande impulsionador disso tudo. Então, o Vítor Garcia Aladu conhecia pessoalmente, né? Tiveram essa conversa. Poxa, imagina. Assim. Imagina você estar numa mesa com São José Maria Escrivá e o professor, né? Vítor. Muitas famílias, né, buscaram São José Maria naquele momento, né? Até, historicamente, querendo que ele, o próprio São José Maria, fizesse as escolas. O São José Maria explicou um pouco que não era a missão dele, né? Não era o que Deus lhe pedia. Mas sim, a partir daí, impulsionou muitas essas famílias, o próprio Vítor, a que eles fizessem, porque isso seria muito importante. Então, sem dúvida, acho que o papel dele foi de muita oração, né? Muita intercessão. Muita intercessão, até hoje. Sim. Mas grande promotor e impulsionador de tudo isso, né? Então, apoiou muito, incentivou muito, visitou depois, quando as escolas iam crescendo, visitou muito nessas escolas, não todas, né? Porque são muitas, mas parte importante delas depois teve as suas capelanias dadas pelo Opus Dei, né? Então, no Catamarã é assim, né? A gente tem uma capelania, tem missa, tem atendimento de direção espiritual, tem tudo isso, são sacerdotes do Opus Dei que o dão, né? Então isso é também muito legal. Especial, muito especial. E aí depois, vasculhando lá as redes sociais do Colégio Catamarã, a gente vê também o carinho que se tem com São José Maria Escrivá. Você vai assistir aí uma exposição que foi feita em homenagem ao santo. Dá uma olhada. Hoje, dia 26 de junho, comemoramos os 50 anos da ida de São José Maria ao céu e preparamos essa exposição para mostrar um pouquinho da vida dele. Durante essa exposição, eu aprendi que São José Maria Escrivá é um santo espanhol que fundou a Opus Dei e tinha uma grande devoção para com o anjo da guarda. Ele também viveu em um tempo muito difícil na Espanha, com muitas guerras e mortes. O Opus Dei é uma instituição católica fundada pelo nosso padre, que nos ensina a viver a santidade no nosso dia a dia, seja na escola, no trabalho, em qualquer lugar, fazendo tudo da melhor maneira possível. Isso é um dos ensinamentos que eu vou carregar para minha vida inteira. A gente fez uma linha do tempo sobre o nosso padre, desde o nascimento dele até a canonização, passando pela ordenação sacerdotal, a fundação do Opus Dei, sua mudança para Roma, seu falecimento e, por fim, sua canonização. Fazer essa exposição foi muito bom. A gente relembrou a vida do nosso padre e agora a gente, aprendendo sobre ele, a gente pode tentar cada dia mais se parecer com ele e ser santo. A Dios lo tenemos en nuestra vida diaria, en nuestros momentos de cada iguales, de hoy, de mañana y de ayer, de anteayer y de pasado mañana. Está en nuestra comida y en nuestra cena, en nuestra conversación y en nuestro llanto y en nuestra sonrisa. Está en todo. Dios es un Padre, sin el cual, y si queremos ir a Él, lo encontramos en cualquier momento. Dice el Espíritu Santo, Regnum Dei intra vos est. El reino de Dios está dentro de vosotros, y es verdad. Bom, então é uma escola cristã católica, só que ela não é confessional, certo? Isso.
Juridicamente isso se explica porque ela não pertence a uma instituição da igreja. No Brasil, as instituições confessionais pertencem a alguma instituição religiosa, né? Tá. Como o catamarã é uma associação familiar sem fins lucrativos, essa é a figura jurídica, né? Então, a gente se diz, sim, é uma escola católica, mas ela é católica não porque pertence a uma instituição da igreja, mas porque os fundadores e dos valores e tudo são estes, né? E são garantidos, entre aspas, pela própria gestão da escola, né? Pela própria cultura que se quer construir ali dentro. Então, é uma questão assim, de nomenclatura um pouco do país, né? E isso tem crescido, né? O país tem um pouco... Cada vez mais, eu acho que os leigos têm entrado na educação e feito uma educação, né? E querido fazer a educação, abrindo escolas com valores cristãos. Então, também é verdade que essa realidade, que não era comum, antes as escolas católicas eram dos religiosos, né? E ainda a maioria são... Sim, meus pais estudaram em colégio de freira, isso, né? E era single sex. Que era single sex. Nos anos 60... a minha mãe, meus pais, inclusive, eles estudaram na mesma escola. Olha só, você vê como existem alguns movimentos que são retomados, né? Colégio de freira, em São Paulo, na Vila Maria. Se eu não me engano, o meu pai estudava de manhã, que eram os meninos, e a minha mãe estudava à tarde no colégio de freira, que era o período da tarde. E aí a gente vê agora esse movimento todo de retomada de algumas coisas, né? Assim, vamos voltar a algumas casas, né, Rafa? E é bonito de ver, assim, esse interesse, essa efervescência, assim, não, a gente não precisa contar com a ajuda do governo, ajuda de instituições, nós mesmos podemos fazer acontecer. Claro, podemos, exato, temos essa força, sem dúvida. Aí também, nas pesquisas nas redes sociais do colégio, a gente viu uma peregrinação à Aparecida, que foi uma parceria aí, uma joint venture entre o Catamarã e o Porto Real. Olha só que legal. Exatamente. Veja aí, bonitinho, se encontraram no meio do caminho, né? Aparecida ali, a excursão até Aparecida. Confere. Como Associação Pais de um Colégio de Educação Personalizada, sempre tivemos o desejo de nos aproximar de outras associações que compartilhassem dos mesmos ideais e valores que a gente. Sonhávamos com a possibilidade de unir forças, trocar experiências, compartilhar aprendizados e fortalecer os laços entre famílias que acreditam em uma educação integral pautada na formação humana e cristã com valores diferenciados. Esse sonho, que há tempos habita nossos corações, começa agora a se tornar realidade. E não poderíamos iniciar esse movimento de uma forma mais simbólica e especial do que com uma peregrinação em Aparecida, que marca um gesto de fé, união e esperança. A primeira romaria, organizada pela Associação de Pais do Colégio Catamarã, juntamente com a Associação de Pais do Colégio Porto Real. Juntar as famílias em um santuário que tem tanta importância para a gente, né? Poder colocar as crianças para conviverem com outras crianças que também têm os mesmos princípios na família, fazê-los ver esse movimento todo de fé, esse movimento todo de fortalecimento mesmo daquilo que a gente acredita e ter essas famílias que têm esses mesmos valores em comum, as crianças podendo brincar livremente, as famílias podendo conversar livremente, sabendo que os seus filhos estão sendo cuidados pelos outros, né? É mesmo que uma comunidade que fortalece aquilo que a gente vive em casa. Então, acho que é extremamente importante viver esse momento de junção aí das escolas que têm os mesmos princípios, os mesmos valores e acreditam nas mesmas coisas na formação dos nossos filhos. Na hora que nós assistimos a missa no santuário, veio uma ministra da Eucaristia e ela me disse com água nos olhos: há 23 anos que eu trabalho aqui como ministra da Eucaristia, eu nunca vi tanta criança com primeira comunhão ajoelhando, recebendo a Eucaristia. Aquilo, naquele momento, ela falando para mim, ela falou assim: eu vi o céu descer na terra através dessas crianças. A gente vê os frutos do que as crianças vivem na escola
no dia a dia deles no colégio, refletido aqui, né, nas aulas de religião, nas orações, e as crianças dando um verdadeiro depoimento ali, né, de conhecimento, de fé. Muito impactante, né, ver tantas famílias virem juntas numa peregrinação tão bonita, né? Vim na casa da mãe, agradecer, ainda mais que agora recentemente acabou maio, mês de Nossa Senhora. Então vim aqui fazer pedidos e agradecer com pessoas que a gente ama. É muito impressionante, né? Encontrar amigos e vir com os familiares e ver que realmente todo mundo tem a sua própria família e ver realmente como o amor da família é incondicional. Famílias amigas de 2 colégios irmãos puderam se reunir na casa da mãe, que é uma mãe única, né? A mãe de todos nós, a mãe Aparecida. Sem dúvida foram dias que nos tornamos mais unidos como colégios, como irmãos em Cristo, e isso foi muito especial para todos nós. Foram momentos muito gostosos de convívio entre as famílias dos colégios e também de fé. Foram momentos em que a gente pôde conhecer um pouco mais sobre o santuário e rezarmos juntos em família, com os amigos, com as turmas das escolas, os amigos das crianças. Foi muito gostoso, muito bacana. Foi uma experiência assim, muito enriquecedora, principalmente para as crianças, porque eu acho que é uma experiência onde estão todas juntas. Então, eu acho que o exemplo, né, das outras crianças também participando, também assistindo. As famílias, tanto do Porto Real como do Catamarã, elas têm uma coisa muito em comum, porque elas vivem uma história muito invisível nas escolas. Então, estar aqui junto com essas famílias, né, que buscam os mesmos valores, que estão construindo essa história junto, foi muito especial mesmo, e que venham muitos outros. Dessa vez, isso foi muito simbólico, porque foi no dia de Pentecostes e com mais de 330 pessoas que aderiram à peregrinação. A gente ficou muito feliz e a gente está aqui cheio de esperança e alegria para levar o Evangelho de Jesus Cristo e aí com a bênção de Nossa Senhora Aparecida. É com muita alegria que eu quero convidar vocês também para que nós possamos fazer novos eventos juntos, projetos sociais, famílias que têm o mesmo propósito, famílias que estão em colégios muito parecidos e tem muitas oportunidades para a gente fazer. Que esse seja o primeiro de muitos encontros, onde pais, filhos e educadores caminham juntos, guiados pela fé e pelo compromisso com uma educação que transforma. E que legal isso, né? Assim, você colocar as famílias em movimento. É muito bonito, né? A gente surgiu esse movimento e ele vai crescer. Esse ano vamos de novo, devem outros colégios se juntarem. A gente, de repente, está montando um movimento de pais que peregrinam e rezam para, né, juntos, né? Que com as lindo, escolas do Brasil. que lindo. O Brasil, ele tá, assim, meio pioneiro nessa questão das escolas personalizadas. A gente vê em vários estados, assim, do país, esses movimentos ganhando musculatura, né? É verdade. Legal. E tem agora na tela o sacramento da primeira comunhão também. Aí, mais um benefício para quem estuda no colégio, ter a capelania, né? E ter todo esse processo de acompanhamento, né? É bonito, Eles fazem ali, né? Eles são convidados, né? A fazer os sacramentos. Então tem a primeira comunhão no Fundamental 1 em geral e depois a crisma no Fundamental 2. Uhum. É bem bonito mesmo. Muito legal. E aí, além disso, dentro desse modelo, que é de período integral, né? As crianças, elas passam o dia inteiro na escola. Sim, das 8 às 4, o nosso período. É puxadinho, né? Puxado.
Mas aí também acaba nem precisando fazer outras atividades extracurriculares, né? Essa ideia, no fundo, é uma formação muito ampla, né? Eles têm todos o núcleo comum, que a gente chamaria, mas tem muitas outras disciplinas, né? O teatro, filosofia, coral, artes, né? Então, xadrez, robótica, educação financeira, quer dizer, você vai para várias áreas do conhecimento, tanto da cultura quanto da... E então, o inglês é muito forte, uma escola bilíngue, né? Então, eu acompanhei, enfim, olhei, é muito legal. Um professor nosso, inclusive, é professor lá no Catamarã, né? Então, tem toda uma preocupação com os exames, com as certificações, né? Cambridge, né? Um centro que é o centro aplicador, os exames acontecem lá hoje em dia, né? Já também temos no espanhol, um pouco pela origem desse modelo, mas que acho que é uma língua muito falada, né? Sim. Então tem o inglês e o espanhol muito forte, então as crianças não precisam mesmo fazer coisas extras. Claro, fazem esporte extra, as crianças têm rotinas depois desse horário, mas é bem completo mesmo. É bem completinho. Algo que me chamou muito a atenção foi a apresentação de teatro aí de final de ano em 2025. Você vai conferir o vídeo, assiste. Tratei pedra toda a vida. E aí, olha só, gente, a gente às vezes recebe lá a lista de livros paradidáticos para os nossos alunos lerem, né? Os nossos filhos na escola, e às vezes, assim, tem às vezes é perder a oportunidade de deixar o seu filho ler um clássico, por exemplo. Olha só os livros que as crianças, as histórias que as crianças encenaram na apresentação de teatro. A Flauta Mágica, para a turma do 6º ano, Morte e Vida Severina, Fantasma de Canterville para o 8º, Mulherzinhas para o 9º ano, Turandot, que foi a eletiva do ensino médio, que é uma obra fantástica, né? Como é importante a gente levar a alta cultura, né, na escola. E se você não apresenta na escola ou na família, aonde mais você vai ser exposto a isso, né? Sem dúvida, Ju. Eu acho que é engraçado você citar, porque hoje um pouco menos, mas já recebi muitas famílias que procuraram Catamarã porque tinham visto a lista de livros indicados para as leituras nos diferentes anos, que a gente publica, né, no site, publicava naquele momento. Então, vendo ali, por exemplo, poxa, vocês estão cuidando dos clássicos, né? Então não é uma literatura pequena, não, é uma literatura grandiosa, realmente as crianças leem muito, né, e é possível se criar esse hábito leitor. Claro! Então eu acho que é isso mesmo, a gente tem que colocar as crianças diante de grandes obras, de grandes clássicos, porque aqui tem um pouco de uma tese que é minha, comprada de outros que eu vi, de que a literatura clássica também é muito formativa, né, forma a pessoa em grandes dimensões. Assim. Sim, forma caráter, né? Dá modelos, exemplos, né? Tanto quanto, sei lá, as passagens do Evangelho que a gente medita, que também são riquíssimas, né? A gente precisa dessa dimensão da formação do nosso imaginário para modelar, né, caráter, bons exemplos e referência, né? Além das pessoas que a gente convive de carne e osso no dia a dia, né? Sim,
Sem dúvida. Muito bom. Agora, antes da gente falar do catamarã como barca, eu queria abrir um parêntese sobre o single sex. Tá bom. Porque sabe que é uma das objeções que as pessoas colocam. Ah, mas isso é uma coisa muito antiquada, de você separar os meninos das meninas, né? E eu sou uma defensora tão grande, assim, em especial, agora falando como professora, tá? A gente dá aula lá na Cultura para meninos e meninas juntos, né? Nas turmas mistas. É clara a diferença entre os meninos e as meninas. É isso. Né? Em todas as idades. Mas quando a gente pensa assim, em crianças de 9, 10 anos de idade, é uma diferença muito grande. Os meninos, eles necessariamente precisam gastar mais energia. Eles têm um funcionamento diferente, né? Do corpo, cognitivo. E aí eu queria que você falasse, assim, das bases que justificam a separação, né? Dos meninos e das meninas a partir do Fundi 1, não é? Isso, a partir do segundo ano hoje, né? Na maior parte das escolas, o infantil sempre misto, mas as bases você já tocou, né? No fundo, é a convicção profunda de que os meninos e meninas são diferentes, né? Tem ritmos de amadurecimento, desenvolvimentos, do ponto de vista neurobiológico mesmo, né? Então, para quem é pai, para quem é professor, nota, vê, é claríssimo, né? Uma menina de 15 anos e um menino de 15 anos, né? A menina já é uma mulher, o menino ainda tem outras reações, muito mais infantilizado. Isso tem uma diferença, isso tem uma questão, né? Alguns que são contrários a esse modelo vão dizer que isso é cultural, mas isso não é só cultural. Há papers que mostram que é, inclusive, neurológico, né? Mas então, qual é a sacada do Victor, né? Ele diz, olha, a gente precisa valorizar essas diferenças e educar essas diferenças enquanto diferenças para permitir que as oportunidades sejam iguais, para que eles realmente possam se desenvolver como pessoas e possam chegar o máximo que puderem. Sim. Então essa vamos dizer assim, dizendo de modo simples, no catamarã, que é single sex também, os objetivos são os mesmos, né, os conteúdos são os mesmos, claro. A base é a mesma. Mas muitas vezes a estratégia que se utiliza numa sala de aula de meninos é diferente de uma estratégia da sala de aula de meninas. Isso faz com que os meninos cresçam e as meninas cresçam também, né? E que ambos tenham iguais oportunidades. Iguais oportunidades, né? Em áreas que muitas vezes... E olha que engraçado, você dirime um pouco... e aqui vão me entender bem, coisas de meninos e coisas de meninas, porque os meninos entram em áreas como arte, como poesia, como teatro, que em geral em colégios, coral acho que citei, em colégios mistos em geral não entram, porque acham que deveria ser coisa de menina. E as meninas entram na engenharia, nas matemáticas, na robótica, onde também muitas vezes em colégios mistos não entrariam, porque... Então, nós nos preocupamos até ao nível, por exemplo, de que no ensino médio, a gente vê na sociedade, né, uma análise sociológica brasileira é isso. Professoras de pedagogia, né, fundamental e infantil, majoritariamente mulheres, grande maioria mulheres. Professores de ensino médio, maioria homens hoje, né? A gente cuida que, por exemplo, que a professora de matemática das meninas seja uma mulher, para que ela veja como exemplo também, e fala assim, não, eu também posso entrar nessa área, né? Sim. O professor é um exemplo nesse momento, né? Então... Eu acho que aqui é um pouco essa realidade de dar oportunidades iguais a eles para que realmente cresçam e se desenvolvam em todas as possibilidades, né, que poderiam. Isso faz todo sentido para mim. Eu até tenho uma dica cultural, já vou adiantar, que é um livro do Anthony Zollin, que é um tratado em defesa dos garotos, né? Porque o que a gente vê hoje nas escolas de uma maneira geral é uma tendência mais feminina, né? Os garotos são os que mais sofreram nessa história. Os meninos são os que mais sofrem, coitados. Assim, eu fico com dó. Eu tenho 2 filhas meninas, né? Mas eu realmente assim, me compadeço dos meninos justamente por isso. Porque tudo na escola, de uma certa forma, é feito de forma que favoreça mais as meninas, de uma certa forma, né? Essa coisa da concentração... o capricho, e que os meninos travam uma batalha tão grande e que às vezes exteriorizam isso de uma forma às vezes mais agressiva, física, né? Que é como a maneira que eles têm para reagir
É né? verdade, é verdade. Você citou um negócio muito interessante que me ocorre. Até a letra dos meninos melhora no single sex. Porque, claro, as meninas às vezes têm uma letra muito redondinha, né? Muito caprichada. E os meninos, às vezes, percebendo que não vão alcançar, já se colocam até como radicalmente opostos. Então, exatamente. O garrancho já joga a toalha, né? Já é um pouco a afirmação em contrário. Então, quando ele percebe que não tem um pouco este tipo de exigência específico, a letra dele melhora, procura. Então, são coisas muito simples, né? Mas que vão dando luzes sobre essa grande possibilidade que isso pode ter. E vão corroborando a ideia de que o single sex, ele ajuda mesmo a valorizar as características que são inatas, né, das meninas e dos meninos. Num mundo que questiona até isso, né, Rafa? Que qualquer um pode ser qualquer coisa, a gente precisa ter sensatez nesses momentos, né? Enfim, então fica aí aberto e fechado o parênteses sobre... tema que pode ser longo, tema que daria um outro podcast, né? Agora, vamos dar uma olhada no logo do catamarã, que é um barco, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Você vê, eu até achei na internet... Um catamarã... o catamarã que inspirou o logo, vamos lá. É verdade. Olha, eu falei assim, gente, deixa eu ver se eu acho no Google um catamarã que tem as cores do colégio. Você sabe o porquê do nome? Sim, não. O catamarã, ele veio com a ideia de que é um barco com 2 cascos, com, portanto, grande estabilidade, né? Então, toda essa ideia de ajudar a ensinar a navegar pelos mares da vida, né? Com estabilidade. Então, aí você pode, claro... Quando você cria uma ideia, assim, uma imagem, ela sempre, às vezes, supera o criador. Então, hoje se fala 2 cascos, a família, um casco a família, outros professores, um Deus, e não sei. Bom, você pode ir criando ideias. É que o catamarã é um barco bem específico, né? É um barco bem específico, Ele é um barco que tem um apoio diferente, né? Exatamente. Então, esse apoio, essa estabilidade para navegar pelos mares da vida. Aí, a ideia do mar é uma ideia bastante transcendental, né? Também, toda essa dimensão. Mas é isso. Os colégios, não é sempre assim, mas os colégios na Espanha, muitos estão relacionados também à ideia náutica, à ideia de navegação, de embarcação, o próprio Porto Real, né? Então, engraçado isso, né? Eles vão criando, às vezes, esse conceito. Meio bíblico até, né? Eu até separei uma... Dan, mostra a outra imagem, que é uma imagem do Rembrandt, que é o Tempestade no Mar da Galileia, né? Essa coisa da barca de Pedro, né? De que e mesmo que o mar esteja revolto, se você tem essa segurança na presença de Deus com você, que ele te sustenta, né? É bonito isso, né? É bonito. Essa foi a origem e assim ficou, né? Muito bom. Uma outra metáfora que você também colocou, aí eu colei lá do Itacast, que foi que a escola é uma orquestra. E aí eu coloquei aqui a imagem de uma orquestra só pra gente, pra pegar no seu pé, né? Mas é um pouco isso mesmo, né? Sim. Acho que uma grande empresa, uma família. Eu acho que se cada um sabe exatamente qual é o seu papel, né? E cumpre, né? Executa o seu papel com amor, com dignidade, procurando ser melhor, é meio que uma alusão à orquestra, né? Não adianta só o violoncelo tocar sozinho, né? Exatamente. Ou o violino, enfim. Tem que criar essa harmonia, né? Exato. Quer dizer, qual que é a música que Deus quer que a gente toque, né? E cada um vai ter um versinho ali, vai ter uma parte nisso tudo, né? Então é bonito mesmo. Eu acho que é o que você falou. Eu acho que é uma concepção que eu tenho enquanto governança também, né? A gente diz assim, entre aspas, é fácil ser diretor quando você tem pessoas maravilhosas ao seu redor, trabalhando contigo, né? No fundo, a gente está regendo, eu estou regendo um grupo de pessoas, mas que cada um terá o seu papel e a sua parte, a sua música. Isso é muito bonito, né? Você nunca se sente sozinho, né? Acho que essa era a imagem que eu usei lá no Itacast. Já faz uns anos. Já faz uns anos, E também com alegria, né? Sim. Acho que no final de tudo, né? Óbvio, a gente fala, né? A gente está contando aqui sobre a educação personalizada, sobre toda essa proposta, que é uma proposta tão bonita, né? De formação da pessoa humana. Mas tem as suas dificuldades, né? As suas agruras, os seus problemas. Como
como toda escola tem também, e as dificuldades. Mas se a gente cultiva essa alegria cristã, que é uma alegria insistente, eu acho, um pouco, né? Sim. Eu acho que tudo acaba fluindo de uma maneira melhor. Sem dúvida, né? sem dúvida. Bom, antes da gente partir para as dicas culturais e para encaminhar para o final do programa, eu não podia deixar de falar de uma pessoa que eu também admiro muito. Sabe que minha filha está fazendo Direito na Faculdade Bela Vista, né? Eu soube, isso é verdade, incrível. E para mim, assim, no meu coração, a Faculdade Bela Vista é como se fosse a faculdade do catamarã. Eu não sei por quê. Talvez porque eles fazem um trabalho de tutoria, sim, eles se preocupam com a formação humana. Olha só, uma universidade, né? Se você olhar para um ensino superior que está olhando para a formação humana, tão valioso isso, né? Uhum. Que também está cuidando dessas dimensões, que existe um tutor que vai acompanhar. Isso. Tem os mesmos valores, né? E compartilha dos mesmos valores, né? E aí, Dr. Ives, inclusive, é o nome da biblioteca na faculdade. Dr. Ives Gandra Martins, né? Grande jurista brasileiro. E ele compôs o hino. Exato. O hino do Colégio Catamarã. Que honra foi essa? Foi uma honra, sem dúvida. Foi uma honra. A produção vai colocar na tela a letra enquanto você fala aí. Como é que foi que isso se deu? Na verdade, primeiro foi uma ousadia nossa. É sempre assim, né? É sempre assim. Foi tem uma sempre ter uma dose de ousadia, né? Não, a gente já tem. Já tem, né? E ali era uma ousadia pelos 30 anos. Então, esse hino é do ano passado, quando o Catamarã completou 30 anos. Uhum. Então, a gente fez uma série de eventos, um pouco para deixar marcado esse momento, né? Sim. E uma das iniciativas era a composição de um hino, era ter um hino. O Catamarã não tinha um hino. Uhum. E aí, como fazer, né? E aí surgiu essa ousadia de pedir ao Dr. Ives que o escrevesse. Então foi muito bonito, porque ele rapidamente disse que nunca tinha escrito um hino, mas ao mesmo tempo escreveu um belíssimo hino. Exatamente, né? Mas escreveu muitos poemas para a esposa, né? Um poeta também. Grande poeta, sim, né? Sim. E aí trouxe esse texto. Claro, depois esse texto foi musicado pelo nosso professor mesmo de música, que, né, passou muito tempo musicando, encontrando a melodia para isso. E a gente fez uma gravação oficial também com o grupo da Orquestra Del Chiaro, uma orquestra conhecida, né, lá em São Paulo. São pais da escola também, então nos forneceu o estúdio ali para fazer uma gravação, cantado pelo coral da escola, né? Então ali tudo, que né? lindo, né? Tudo juntou, tudo harmônico, né? Nessa história, né? Algum verso que te chama a atenção no hino, que você gosta particularmente? O mote é muito forte para mim, né? Eu acho que nossa escola, onde está nossa gente, onde o estudo em saber vale a pena, nela o mundo se faz diferente, pois sua alma jamais foi pequena. Então essa ideia de grandiosidade mesmo, né, do que a gente está falando, parece tudo, né? Parece a família cristã, parece... Sim, tá tudo aí, né? Forjar um Brasil, né? Valores, o que a gente quer construir, né? Lembrando dos nossos heróis. Exato. Que, de novo, né, nas aulas de história, de uma maneira geral... Heróis bandeirantes, imagina, como é que se pintam os bandeirantes em muitas aulas de história, né, Rafa? Muito bom, muito legal. E aí, agora, de presente para você, um vídeo do Dr. Ives falando do hino e o hino do colégio. Confere na tela. É o primeiro hino que eu faço, mas me alegrou muito poder escrever alguma coisa para um colégio que eu admiro tanto, para pessoas que eu admiro tanto, na direção do colégio e com uma linha que o Brasil está precisando, que é a linha de permitir uma educação sadia, fazendo com que os alunos aprendam, tenham conhecimento de um lado e, por outro lado, vivam valores de outro lado. É o que o Brasil está precisando no dia de hoje, são valores. E os valores nós aprendemos de berço, desde cedo. Eu vejo tudo isso no Catamarã. E, principalmente, que sirva de modelo para outras escolas. Porque no dia em que o Brasil tiver multiplicadas as escolas no estilo do Catamarã, nós estaremos com muito mais possibilidade de criar uma pátria realmente desenvolvida, com justiça social e com amor entre os próprios brasileiros.
Que legal. É muito legal. Muito legal, né? Que bom. Eu acho assim, anima a gente, porque às vezes num mundo tão, às vezes difícil, né, que é o mundo que a gente vive, um mundo caído, né, como você mesmo disse lá no começo, um mundo materialista, por vezes nihilista, que não enxerga sentido transcendental para a vida, a gente se juntar e a gente vê que existem pessoas que estão preocupadas com algo que é muito mais grandioso do que isso, né? E que não é deste mundo, né? Vamos lá para as dicas culturais. Bom, o primeiro, eu já dei as minhas, na verdade, né? vou aqui refrisar, porque é importante. A professora Thaís Medeiros esteve aqui com a gente também no podcast. Inclusive, ela vai trazer o professor João Malheiro para Suzano, conseguiu trazer o professor João Malheiro para Suzano para uma palestra falando sobre educação personalizada. Tá aqui o livro dele, Educação Personalizada, do professor João Malheiro. Tem também o livro do Rafa que eu dei para ele, Em Defesa dos Garotos, do Anthony Zolen, né? E aí tem as suas, né? Ju, as minhas, pensando um pouquinho aqui, eu acho que, fazendo jus aí ao Victor, acho que vale a pena ler Victor Garcia Oss, não é mesmo? Então, aqui tem um livro que é justamente o mesmo do professor João Malheiro, A Educação Personalizada. Veio primeiro que o João. Veio antes, tá bom, vamos deixar isso aqui, claro, consignado. Então, acho que vale muito a pena ler esse livro do Victor. É um livro que está traduzido no Brasil hoje, mas há muita coisa do Victor em espanhol ainda, e também tudo que se conseguir, acho que é muito, muito produtivo. E uma segunda dica, que eu falava um pouquinho com você antes, né, da gente começar as gravações, é que eu acho que a gente tem que ler os clássicos, sabe? Sim, sim. Tem que ler os clássicos. Então, acho que escolha um grande livro, sei lá. Mas tem algum em particular que aquece, assim, chama ao coração? Eu gosto, assim, dos russos. Gosto de Irmãos Karamazov, Ana Karenina, né? Acho que gosto de Andy, A História Sem Fim. Quer dizer, eu acho que a gente tem que... A História Sem Fim. Nós somos dessa época, né? Você assistiu o filme? Eu assisti, mas eu achei fraco diante do livro. Sim. Assim, não gosto tanto do filme. Os livros eles sempre superam, né? Acho que tem que ir para Tolkien, acho que a gente tem que... Eu tenho, claro, os meus livros favoritos e tudo, mas é o que eu te dizia em algum momento aqui da nossa conversa. Eu acho que os grandes clássicos precisam ser lidos, ainda que em diferentes idades, porque eles são extremamente formativos, né? Eu acho que a experiência que se tem de vida ao se debruçar com um clássico é uma experiência que não se consegue de outra maneira. Tá. Então é uma experiência única quando a literatura realmente entra, e digo, porque a gente toca o homem, a gente tem experiências, a gente não pode ter todas as experiências na vida. Não. Então a leitura nos faz tocar essas experiências, viver essas outras vidas. Exato. Fora a coleção de amigos intelectuais que a gente vai colecionando ao longo dessa caminhada, né? É como se a gente tivesse uma assembleia de vozes que vai engrossando. E é curioso porque quanto mais a gente vai lendo, vai estudando clássicos, a gente vai evocando essa assembleia de vozes em momentos que a gente precisa, né? Na nossa vida, para conversar, para dar um conselho para um filho, né? Sim. Como é precioso isso, né? E como tudo colabora às vezes para a gente não fazer, né? Para você deixar o livro de lado e ficar lá 1 hora rolando um Instagram, né? Ou sei lá, assistir uma série, enfim. Então fica aqui uma dica, uma ode, uma defesa aos clássicos. Uma defesa aos clássicos. Uma defesa aos clássicos, é isso mesmo. Bom, vamos lá para a nossa reunião de pais. Nossa reunião de pais, não, nossa chamada oral. Chamada oral, essa parte é difícil, eu acho, hein? Mas vamos lá, vamos tentar. Sei, você acha que complicou muito. Não. Roda a vinheta da chamada oral. Rafa, tem que ser uma coisa rápida, que vem assim, do fundo. Do assim. fundo do seu coração, mais rápido, entendeu? Tá bom, vamos tentar. Escola deve ser... Parceira dos pais. A família deve ser... Protagonismo da educação dos filhos. Educação personalizada é... Uma formação integral da pessoa humana. Uma nota alta vai para... Uma pessoa que tem um olhar esperançado sobre a vida. E uma nota baixa vai para... Quem desiste de tentar. Agora, se você quiser olhar para a câmera, uma lição de casa para quem nos assiste, para quem nos acompanhou até agora.
Eu acho que é sempre importante, ainda mais no tempo que estamos da quaresma, né? Fazer um exame de consciência e pensar um pouquinho como que a gente está, o que a gente pode melhorar como pessoa, né? Qual é o nosso papel. Eu acho que para os pais, sobretudo, olhar para os seus filhos e para a educação deles, não só do ponto de vista das notas, né? Perguntar que nota tirou, mas olha, o que você aprendeu hoje, com quem que você conversou, que ideias você teve, sabe? Transformar as relações numa conversa significativa, mais profunda, né? Nesse olhar. Então acho que a quaresma nos convida um pouco aqui também, me valendo do tempo, a fazer um exame de consciência e aproveitar essas últimas semanas para como crescer, como ser uma pessoa um pouquinho melhor neste mundo, né? Muito bem, eu acho que vale para quaresma e vale para não quaresma também, para todos os tempos, né? Exatamente. O exame de consciência, um exame diário. Se a gente pudesse, né, colocar isso como uma rotina, né? Aquela exame de consciência antes de dormir, né? O que eu fiz de bom, o que eu poderia melhorar, né? Exato. Muito bom, gostei da sua lição de casa. Tá Rafa, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Pela generosidade, né, de vir de São Paulo aqui para Mogi, para a gente ter essa conversa pessoalmente, para a gente se conhecer. Sim, né? É verdade. Que Deus te abençoe, Amém. Abençoe o colégio, né, os planos do colégio, que ele frutifique e cresça bastante. Obrigado, Ju. Foi uma alegria mesmo, prazer estar aqui com você hoje. Muito bom. Para você que nos acompanhou até agora, não esquece, né? Aquela via sacra. Se inscrever no canal, compartilhar a conversa nos grupos de pais, né? Para levar essa conversa para quem precisa. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho. Tem amigos que dizem muito sobre o seu futuro. Cultura Inglesa. O inglês que você leva para a vida e para conquistar certificados internacionais.